Boa noite, queridos alunos, tudo bem com vocês? Meu nome é Edivar Saliba Júnior, eu sou professor no Instituto Federal de Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro. Ok? Vamos começar hoje então, falar um pouquinho sobre programação orientada a objetos, né? Na verdade, essa aí já é a nossa segunda aula. Nós falamos sobre a unidade 1 na aula passada, né? Onde nós damos uma introdução sobre os conceitos aí bem básicos mesmo de programação orientada a objetos, ok? Hoje nós vamos aprofundar um pouquinho mais, tá? Vamos lá então. Sim, antes de começarmos propriamente dito, né? Se vocês ouvirem aí um latido, cachorros latindo, ok? Gatos miando, ou então galos cantando, tá? Fiquem tranquilos, não se assustem, tá? São animais de estimação que eu tenho aqui em casa, tá bom? Mas agora tá à noite, eu já estou gravando esse vídeo mais à noite mesmo para evitar esse tipo de ruído e interferência. Vamos lá então. Bom, falar sobre programação orientada a objetos. Conceitos fundamentais: classe, encapsulamento, ocultamento de informação, atributo, método, mensagem e objeto. Esses aí são os conceitos fundamentais enquanto nós estamos falando de programação orientada a objetos, ok? É bom saber, tá? Palavra-chave no paradigma aí de programação orientada a objetos. Organização do código-fonte, ok? Como a gente viu na aula 1, né, na aula da unidade 1, nos primórdios da programação aí, havia muita bagunça no código, né? Criava-se muita bagunça, tá? Principalmente antes da programação estruturada, ok? Mas isso foi parte de uma outra aula, né? Eu não vou voltar nesse assunto aqui novamente. O que interessa para nós no momento palavra-chave no paradigma de orientação a objetos é organização do código-fonte, ok? Vamos lá então. Carro versus OO. OO, orientação a objeto. Vamos lá. Para a gente entender um pouquinho mais sobre a questão de orientação a objeto, vamos supor o seguinte: olha, suponha que você queira guiar um carro e em determinados momentos fazê-lo andar mais rápido pisando no acelerador. Que coisa óbvia, né? Quem dirige, quem tem desculpe aí, gente, carteira de habilitação, sabe o que eu estou falando, né? Às vezes nem tem a carteira de habilitação e sabe muito bem do que eu estou falando também, claro. O que deve acontecer antes que você possa fazer isso? Bom, a resposta é muito simples e muito óbvia, tá? É o seguinte: alguém tem que projetar e construir o carro, pois o carro é um objeto, ok? Poxa, Edivar, mas aí tem tantos carros aí no mundo, por que alguém tem que projetar o carro para mim? Tá, tudo bem, é claro, já existem milhares de carros projetados, milhões de carros aí rodando pelas ruas, ok? Realmente. Mas a questão não é se alguém vai ter que projetar, né? Na verdade, aí, nesse caso, alguém já projetou, tá? Porque o carro não dá em árvore, né? O carro, na verdade, é uma composição ali de vários objetos menores até você ter um objeto grande, que é o carro como um todo, ok? Muito bem, nós vamos entender um pouquinho mais desses conceitos um pouco mais adiante, tá? Vamos continuando então. Classe, nós já falamos um pouco sobre classe, né, na aula passada, na aula da unidade 1, mas vamos reforçar agora nessa unidade 2. Veja bem, em geral os carros nascem, né, entre aspas aí, em um desenho de engenharia semelhante às plantas utilizadas nos projetos das casas. Sim, é verdade, né? Olha só, quando você tem um terreno e quer construir uma casa, você não vai ao depósito de material de construção, comprar cimento e tijolos, coloca lá no lote e começa a construir a casa. Você não faz isso, né? Você não faz isso de jeito nenhum. O que é que você faz primeiramente? Se você quer fazer uma coisa bem feita, você vai, né, a um engenheiro, solicita que ele crie para você a planta de uma casa. Aí ele vai te pedir algumas informações, etc., né, e vai desenhar um esboço para você, né? E vai te mostrar aquele esboço. Você vai dar os seus pitacos lá: olha, eu quero esse quarto maior, essa cozinha menor, né, o banheiro aqui, sei lá, mais aberto, sei lá, enfim, tá? E aí o engenheiro vai fazer as adaptações, vai te mostrar novamente a planta, né, o esboço, e vai falar: tá legal? Se você aprovar, ótimo, então ele vai gerar a planta da sua casa, ok? E aquela planta é está numa linguagem ali universal. Se você pegar aquela planta e entregar para qualquer pedreiro, ele, com aquela planta em mãos, ele constrói a casa para você, ok? Essa é a ideia, não é isso mesmo? Sim,
Então, para que você construa uma casa, você precisa originalmente, em princípio, da planta da casa, tá bom? A mesma coisa acontece com os carros, né? Os engenheiros não simplesmente pensam, eu vou fazer um carro assim. Não, ele desenha, projeta o carro, todas as peças que vão compor o carro, depois o carro passa para a mão, né, das pessoas que vão desenvolver aquelas peças, né, das empresas que vão produzir as peças, para depois partir para a fase final aí, que seria a montagem do carro propriamente dito. Ok? Muito bem. Enfim, tudo parte de plantas, né? Plantas que são desenhos, que são especificações de como a casa vai ser, de como o carro deve ser e até mesmo de como o software deve ser, né? Na aula da unidade 1 também nós falamos sobre a UML, né? Onde nós temos aí a representação, né, da UML nesse slide aí, nessa classe que está sendo mostrada aí, na direita do slide, onde eu estou passando o ponteiro do laser aí. Ok, muito bem. Esse retângulo dividido em 3 subretângulos aí é a representação de uma classe, né, através da UML, que é a Unified Modeling Language, né, ou seja, a linguagem unificada de modelagem, traduzindo aí do inglês para o português. Ok? Muito bem. Então, quando a gente quer desenvolver um software, né, se você quer uma coisa bem feita, você não vai simplesmente falar com o programador, faz isso para mim, não. Você vai falar com o analista de sistemas o que você quer e ele vai desenhar a planta do software, ok? E essa planta do software aí, um dos diagramas da planta é o diagrama de classes, né? Onde tem a classe representada por esse retângulo aí dividido em 3 subretângulos, ok? Muito bem, daqui a pouquinho a gente vai falar mais nisso, tá? Bom, mas voltando aí ao texto, nesta planta, procura-se detalhar ao máximo possível, de forma genérica, todos os atributos, que são as características, né, e os métodos, que são as funcionalidades, do que está sendo projetado, ou seja, o nosso objeto. Pode ser o carro, pode ser a casa, pode ser o software, ok? Muito bem. Neste desenho de engenharia, o do carro, porque nós estamos falando aqui do carro, né, está desenhado o pedal do acelerador, do freio, da direção e etc. Por fim, todas as peças que vão compor o carro ali, ou todos os objetos que vão compor o carro, né, que é o objeto maior. Muito bem. Tá, voltando aí então à nossa classe, que está aí à direita, tá, antes da gente dar continuidade, só para a gente lembrar, né, Então, essa figura aí, que é o retângulo maior, né, dividido por 3 subretângulos aí, a representação da classe em UML, Unified Modeling Language, né, linguagem unificada de modelagem, ok? Muito bem. O primeiro subretângulo aí, é onde vai o nome da classe, tá? Muito bem. O do meio, cadê? Opa, passamos aí um a mais, né? Deixa eu voltar aqui, só um minutinho. Só um minutinho, por favor. Vamos lá. Voltando, beleza, joia. Então, o retângulo maior, né, é a classe em si, né? E os 3 subretângulos, vamos a eles novamente. O primeiro é o nome da classe, ok? É onde vai o nome da classe, só e somente o nome da classe. O retângulo do meio aí são os atributos, né? Ou seja, as variáveis, né? Lembrando lá da linguagem C, atributos são variáveis que armazenam aí as características do objeto, ok? E o último subretângulo aí, que seria os métodos, né? Onde vão os métodos que vão ser as funcionalidades aplicadas àquele tipo de objeto, ok? E lembrando aí também da analogia que a gente fez lá na primeira aula da unidade 1, a classe, ela é como se fosse a forma do biscoito, né? Lembrando da fábrica de biscoitos, ela é a forma do biscoito. E o objeto, o que é? É o biscoito que a gente vai tirar de dentro da forminha, né? De uma forminha de biscoitos, eu posso tirar N biscoitos, ok? Vários biscoitos, quantos eu quiser, enquanto a forminha existir, ok? A mesma coisa acontece com a classe. A classe é a forma do biscoito. Então, da classe eu posso tirar quantos objetos eu quiser, enquanto a classe existir, ok? Muito bem. Então, vamos lá. Encapsulamento. Encapsulamento, a gente já está falando aí de... encapsular, né? O que é encapsular? Vamos entender primeiramente a palavra encapsulamento.
Quando você fica doente, o médico te receita um remédio, né, e você vai à farmácia e compra a caixinha de remédio, aí de repente você abre a caixinha de remédio e tem lá diversas cápsulas, ok? O que é uma cápsula de remédio? Uma cápsula de remédio é um invólucro, né, geralmente de duas cores, sei lá, verde e branco, por exemplo. Se você puxar a parte verde para um lado e a parte branca para o outro, elas se soltam, né? E dependendo de como você puxar ali, vai cair um pozinho, ok? Aquele pozinho que cai ali das duas cápsulas, né? Se você virar as cápsulas, vai cair todo o pó em cima de uma mesa, por exemplo, se você despejar, né? Aquele pozinho, aquilo é o remédio, né? A cápsula que ficou nas suas mãos, tá? Que você pode juntar as duas se você quiser novamente, aquilo ali é apenas um invólucro, tá? Que não tem efeito nenhum sobre o seu organismo, né? É feito de sei lá, farinha de trigo, açúcar, sei lá o que é. Enfim, ela não é o princípio ativo. O princípio ativo é o pó que caiu de dentro dela, tá? Enfim, a ideia de orientação a objeto também é a mesma, tá? Os atributos e os métodos vão ficar encapsulados. Nós vamos colocar uma cápsula em volta para protegê-los, da mesma forma com o remédio, né? O princípio ativo vem dentro de uma cápsula. Para quê? Para proteção do princípio ativo, tá bom? Então é a mesma ideia. Então encapsulamento vem de cápsula, tá? Muito bem. Então olha só, um objeto empacota, né? Olha só, a cápsula empacota o princípio ativo do remédio. O objeto empacota, tá? Tanto os dados quanto os procedimentos, as funções, né? Que operam sobre eles, ok? Muito bem. Tanto é que na figura anterior, né? A gente vê aí, ó, tá? Que nós temos aí, ó, tanto os atributos quanto os métodos dentro da classe, né? Então, quando eu gerar o objeto, continua tudo dentro da classe. E o objeto é o que? A cápsula que vai proteger os atributos e os métodos, ok? Muito bem. Então, olha só, as funções são tipicamente chamadas de métodos ou operações. A gente falou isso, um pouco sobre isso na aula da unidade 1, certo? Então, vejam bem uma coisa. E são sinônimos realmente, tá? Função e método é a mesma coisa. Ou operações, né? Sem pôr nem tirar, tá? Aquela função que você aprendeu lá na linguagem C, né? Em programação de computadores 1, é a mesma função que você vai ver aqui em Java, tá ok? Muito similar mesmo. Vai ter uma pequena diferencinha ali, porque nós vamos colocar um modificador de acesso, mas a funcionalidade, a forma de funcionar, né, é idêntica à função da linguagem C, tá bom? Me desculpem, vamos lá. Um objeto executa uma operação quando recebe uma solicitação ou mensagem, tá, de um cliente que é outro objeto. Então o que é isso? Poxa, um objeto executa uma operação quando recebe uma solicitação ou mensagem. O que é a mensagem em si? A mensagem é muito simples, tá? Ou essa solicitação que está sendo citada aí nessa linha é muito simples. É simplesmente você chamar o método daquele objeto para que ele seja executado. Nada além disso, tá? Ou seja, é puro conceito, tá? As solicitações, que são os requests, são a única maneira de conseguir que um objeto execute uma operação. Não tem outra maneira, tá? Você vai fazer o objeto trabalhar para você, executar as funções que você quer através, né, das chamadas dos métodos que ele possui, tá? E que estão disponíveis para você enquanto usuário do objeto, tá? Uma das operações, as operações, melhor dizendo, né, são a única maneira de mudar os dados internos de um objeto. Ou seja, os atributos, né, do que um objeto tem, vão ter dados dentro deles, né? Eles foram criados para armazenar dados, tá? Sempre assim, ok? E esses dados, você, se for bem programado a sua classe, o seu objeto, né? Esses dados que vão estar dentro do atributo, você só vai conseguir acessá-los através de métodos, tá? E que serão os métodos get e set, que nós vamos ver um pouquinho mais adiante, tá bom? Que é um padrão aí Java, tá? Bom, vamos lá, muito bem. Aí por último aí, né, ó, por causa destas restrições, disse que o estado interno de um objeto está encapsulado. Ele não pode ser acessado diretamente e sua representação é invisível do exterior do objeto, tá? Então por causa dessas restrições, ou seja, de você acessar os atributos somente através de métodos, você, além de prover segurança, né, você provê também o que a gente chamou aí de encapsulamento,
tá? Justamente por quê? Porque você não permite que o programador acesse os atributos do objeto diretamente, ok? Isso aí te dá um nível de segurança muito bom em relação aos dados que estão ali dentro. Mais adiante também nós vamos entender um pouquinho mais sobre isso, tá? Bom, aí em encapsulamento, olha só, junto ao mecanismo do acelerador, né, do carro que nós estávamos falando anteriormente, né, neste mesmo carro estão encapsulados outros mecanismos, ou seja, métodos, né, fundamentais para o seu funcionamento, tais como o câmbio de marchas para aumentar ou diminuir juntamente com o acelerador, né, a velocidade do carro, o freio para diminuir a velocidade ou mesmo para parar o carro, o velocímetro para medir a velocidade que o carro está fazendo, o marcador de combustível para medir o que tem de gasolina no tanque e, né, o volante para mudar a direção do carro, ok? E etc, né? Tem outros diversos objetos aí que vão compor o carro e que são necessários para o bom funcionamento do mesmo, ok? E agora nessa figura aí, ó, no slide, nós temos aí a classe, né, que nós vimos aí no slide anterior, a representação OML de uma classe, que é esse retângulo subdividido em 3 subretângulos, ok? Tá aí, ó, né? E agora nós temos alguns balãozinhos explicativos aqui, tá certo? Vamos entender uma coisa. A classe, mais uma vez, né, tomando aí a analogia da fábrica de biscoitos, a classe é a forma do biscoito. E o que é o objeto? É o que sai pronto de dentro da classe, o biscoito em si, não é isso? Então vejam que essas bolinhas aí, ó, estão sendo as nossas representações aí de objetos, ok? Essas bolinhas vermelhas aí, ó, são as nossas representações de objetos. Tanto é que, veja bem, a primeira aí que eu estou circulando, ó, tem aí carro, né? E o atributo marca está como Ford, o atributo modelo está como K. A segunda bolinha, essa daqui, ó, né? O atributo dela marca está como Chevrolet e o modelo está como Astra. A terceira bolinha, só para a gente finalizar, né, ó, a marca é Honda, né, e o modelo é Civic. E a quarta bolinha aí são 3 pontinhos, ou seja, reticências, né? Muito bem. Aí cada uma dessas bolinhas tem uma reticência vertical aí, né? Quer dizer que, ou seja, os outros atributos também estão ali, tá? Só não foram representados aí por questão de espaço realmente, tá bom? Muito bem. Então olha só, nesse balãozinho amarelo aí, ó, estamos lendo aí, ó, você não usa a classe em seu programa, né? Mas sim os objetos gerados, instanciados, que seria a palavra correta para a criação de um objeto, tá? A partir da classe. Muito bem. E por fim aqui, né, os objetos instanciados criam uma cápsula em torno de todos os atributos para protegê-los. Muito bem. Então vamos lá, continuando. Entendamos uma coisa, tá? Quando eu falo lá, quando eu usei a analogia da fábrica de biscoitos, né? Você pensou lá no biscoito que a gente falou ontem, que era o biscoito água e sal, aquele quadradinho cheio de furinhos, né? Então a forminha é quadrada, o biscoito sai quadrado, né? Não entendam, tá? É diferente do que está mostrando aí não, porque eu coloquei uma bolinha saindo como objeto da classe que é quadrada não, tá certo? São só representações, mais nada. Tá legal? Muito bem, vamos lá. Então, olha só, ocultamento de informações, né? O pedal do acelerador, né, do nosso carro aí que nós estamos criando, né? O pedal do freio e a direção ocultam dos seus usuários os complexos mecanismos, né, que os fazem funcionar. Para você dirigir um carro, né, quem tem carteira, quem não tem, quem sabe dirigir, né, sabe muito bem do que eu estou falando. Ou seja, para eu dirigir um carro, eu não preciso saber como é que o motor se comporta quando eu acelero, o que acontece lá no motor quando eu acelero, ou o que acontece no motor quando eu freio, tá? Não preciso saber disso. O que eu preciso saber para eu poder dirigir um carro? Eu não preciso ser mecânico, eu só preciso saber o seguinte, olha, se eu quiser que o carro ande, eu tenho que ligar o carro, colocar a primeira, acelerar o carro, né, e soltar a embreagem, e o carro anda. Se eu quiser que ele ande mais rápido, eu acelero mais, piso na embreagem, troco de marcha e assim por diante, tá? Aí se eu quiser parar o carro, beleza, eu piso no freio. Já aí se eu quiser ir para o outro lado, eu viro o volante. Acabou. Então basicamente essas aí são as instruções para você dirigir um carro, certo? Muito bem. Agora, quando você faz ou pratica qualquer uma dessas ações, está acontecendo uma série de eventos dentro do motor do carro, tá? Você enquanto motorista precisa se preocupar com isso? Não, você não quer nem saber. Você quer saber apenas o seguinte, o carro tem que responder às solicitações que eu faço. Através de, quais são as solicitações? Pisar no acelerador,
pisar no freio, pisar na embreagem, trocar de marcha, né, virar o volante. Essas são as solicitações. É a maneira que você tem de conversar com o carro para que o carro faça o que você quer que ele faça. Ok? Beleza. Então, olha só. Esse processo de ocultamento permite que pessoas com pouco ou nenhum conhecimento de motores, né, e engrenagens, tá, dirijam um carro facilmente. Ok? Muito bem. Por quê? Porque você não precisa saber como é que está funcionando lá no motor. Você só precisa saber o que os pedais fazem, o que o volante faz, o que o câmbio de marcha faz. Acabou. Tá? Muito bem. A mesma ideia ocorre aqui na orientação a objeto. Tá? O que acontece? Você, enquanto programador, você vai utilizar diversos objetos aí que foram criados por terceiros, tá? Sem saber como é que o código-fonte foi escrito. Tá? O que você vai ter que saber? Chamar aquele objeto e saber o que faz cada método que tem ali naquele objeto. Tá? Ou seja, você vai estar consultando o help, né? o arquivo de ajudas da linguagem aí, quase que o tempo todo. Tá bom? Muito bem. Até que você pegue, vamos falar assim, as manhas da linguagem, né? E aí você já vai decorando alguns métodos e vai ficando tudo muito mais fácil. Muito bem. Então veja só, nesse balãozinho azul aí, ó, a gente pode ver o seguinte, olha, para manusear, né, os objetos instanciados, usa-se os métodos criados, acelerar, frear, virar e etc. Sem a necessidade de saber como foi feito o código-fonte. Basta fazer a chamada do método e pronto. Ok? Ou seja, é assim que você dirige um carro. Você não precisa ser mecânico para poder saber dirigir um carro. Ok? Muito menos pelo contrário, você não precisa saber nada de mecânica. Certo? Você precisa saber somente como chamar as funções certas para que o carro faça o que você quer que ele faça. Muito bem. Vamos lá. Reforçando. Ok? Atributos. Atributos são as variáveis, né, que guardarão os valores individuais de cada objeto que for gerado de uma determinada classe. Ok? Muito bem. Atributos também são chamados de campos, propriedades ou variáveis de instância. Tá? Enfim, eles levam esses nomes? Levam sim. Tá? Mas na grande maioria das vezes vocês vão vê-los sendo chamados de atributos mesmo. Tá? Algumas vezes aí também de propriedades ou variáveis de instâncias, mas é raro. Tá? A maioria das pessoas tratam por atributos e métodos. Tá? As variáveis com atributos e as funções com métodos em se tratando de classes e objetos. Tá bom? Muito bem. Mas a gente tem que saber que eles também podem ter esses nomes, propriedades ou variáveis de instância. Tá bom? E detalhe, né? Olha só. São variáveis que guardarão os valores individuais de cada objeto. Por exemplo, olha aí, nós temos aí vários bolinhas representando objetos gerados a partir da classe, né, que são os carros. O carro aí, o primeiro carro, que é o K, né, no tanque de combustível dele tem uma quantidade X de litros de combustível, tá? No Astra aqui tem uma quantidade Y, ok? Beleza. O carro K, né, que é esse aqui. Sabe quantos litros tem de combustível no carro Astra? Não sabe. Né? Por quê? Porque são objetos distintos. Tá? São carros diferentes. E mesmo que fossem carros iguais. Vamos supor que você tirou da concessionária ali dois carros. Tá? Dois carros iguaizinhos, idênticos. Tá? As cores idênticas. Alguma coisa nele vai ser diferente. O chassi é diferente no mínimo. Né? Primeiramente isso, se não for emplacado ainda. Tá? E mesmo sendo idênticos, vamos chamar um de carro A e outro de carro B, tá? Seja de qual marca for, seja de qual modelo for, tá? Vamos chamar um de A e B, o outro de B, tá? O carro A, sabe quanto tem de combustível no carro B? Não, impossível isso. E vice-versa a mesma coisa, né? Sim, por quê? Porque são atributos individuais de cada carro, tá ok? Essa é a mesma ideia na orientação ao objeto. Ou seja, quando você cria um objeto, na verdade, a palavra certa é instanciar, inclusive eu já citei essa palavra duas vezes aqui nessa apresentação e ainda não expliquei o que é. Né? Quando a gente vai criar um objeto, na verdade, a gente pode falar que criar o objeto? Pode, mas o termo mais utilizado é instanciar. Tá? Quando você instancia um objeto de uma determinada classe, né, você cria, é como se você criasse um novo programa dentro da memória do computador. Aquele objeto vai ocupar um novo espaço na memória do computador. Ok? Se você criar 10 objetos daquela classe,
Vão ser 10 espaços novos ocupados na memória do computador. E aqueles objetos são, como eu falei para você, como se fossem, né, novos programas. É quase como se eles tivessem vida própria, tá? Tanto é que eles são criados, eles são instanciados e depois eles precisam ser destruídos. Porque se eles não forem destruídos, eles vão ficar ocupando espaço na memória do computador enquanto o computador estiver ligado, tá? Só vão sair de lá depois que o computador for desligado, tá bom? Muito bem, então vamos lá. Passando, né, vamos para o próximo slide. Métodos. Métodos, eles estão representados ali, né, no retângulo final ali da classe, né, como a gente está podendo ver aí na figura, tá? E eles são o que? São funções que manipularão, armazenarão e ou modificarão os valores nos atributos que compõem o objeto. Em PO, funções são chamadas de métodos, como a gente já explicou isso aí, inclusive na unidade 1, ok? Muito bem. A representação dele, olha só, deles, né, estão aí nesse triângulo, nesse retângulo, perdão, no terceiro subretângulo aí, né? A gente pode ver aí no desenho, tá? Ó, nessa parte aqui em vermelho, tá? Lembrando que o retângulo maior, né, é a classe, tá? A parte do meio aqui, né, nesse retângulo do meio aqui são os atributos, e o retângulo menorzinho aqui, que é o de cima, vai o nome da classe em si, tá bom? Muito bem, tá? O vídeo teve uma pequena interrupçãozinha aqui, mas já voltamos ao normal. Vamos lá, continuando então. Bom, e esses são os métodos. Os métodos, né, como eu falei para vocês, se o software for bem programado, eles são a única maneira de vocês alterarem e buscarem informações que estão contidas dentro do objeto. Lembrando que o objeto é um invólucro, né, é uma cápsula que vai proteger aí tanto os atributos, né, quanto os métodos que estão dentro dele, ok? Ou seja, os atributos, né, que vão guardar os valores do objeto, tá? E os métodos que vão praticar ações pelo objeto ou para o objeto, tá bom? Muito bem. Vamos lá então, tá? E lembrando que a classe, né, é a forma do biscoito. Os objetos são o que sai aí de dentro da classe. E que no slide anterior aí, por exemplo, estava representado por aquelas bolinhas vermelhas. Bom, as funções em programação orientada a objeto, tá? Como eu falei para vocês, são chamadas de métodos. E elas são idênticas praticamente às funções que vocês aprenderam lá na linguagem C em programação estruturada. Ok? Muito bem, até aí tudo jóia. Né? Como eu já falei também, né, elas vão apenas levar um argumentozinho a mais, que é o que a gente chama de modificador de acesso. Tá? Mas isso vai ser explicado mais adiante, tá bom? Agora, existe uma função especial, tá? Na programação orientada a objetos, que se chama método construtor, tá? O que é um método construtor? O método construtor é um método, é uma função especial, tá? Que serve para instanciar, ou seja, inicializar um objeto e seus atributos, ok? Como eu falei para vocês, né, expliquei no slide anterior, quando você cria um objeto, quando você instancia um objeto, é como se você criasse um outro programa dentro da memória do computador, correto? E para fazer isso, alguém tem que construir esse novo programa dentro da memória para você, tá certo? Esse objeto dentro da memória para você, ok? Quem faz isso é o método construtor. É uma função especial que todo objeto tem, e esta função ela pode ser explícita ou implícita. O que isso quer dizer? Quer dizer que ou você escreve essa função explicitamente lá no seu código-fonte, ou se você não fizer, né? Porque às vezes você esquece de fazer isso, tá ok? A própria linguagem faz uma função implícita para você, tá legal? Muito bem. E detalhe, tá? O método construtor, ele possui o mesmo nome da classe, ele tem essa especificidade também, tá? E porém ele não possui nenhum tipo de retorno. Toda função retorna alguma coisa por padrão, né? Se você lembrar lá da linguagem C, a função retorna um int, um float, um double, ou até mesmo um void, tá? Que você pode falar assim, mas void não retorna nada. Na verdade, sim, ele retorna sim, tá? Retorna um ponteiro para nulo. Isso é um tipo de retorno, tá ok? Por quê? Porque em C tudo é função. Tá? E função, a definição de função é que ela retorne alguma coisa, mesmo que seja um ponteiro para nulo, tá? Muito bem. Então aqui no caso, o método construtor não tem um tipo de retorno, tá? Seria mais próximo de uma procedure. Tá? Nem todas as linguagens de programação têm o que a gente chama de procedure,
Tá? Uma linguagem que eu posso citar aqui para vocês que tem é a linguagem Pascal. É uma linguagem muito antiga, tá? Onde você consegue definir tanto função quanto procedimento. Procedure e procedimento é a mesma coisa. Tá? O procedimento não tem retorno, tá? E a função tem retorno. Tá bom? Muito bem. E exatamente isso é que o void faz lá na linguagem C, tá? Simular uma procedure, ou seja, não retornar nada. Mas na verdade é um retorno sim, que é um poder para nulo, como eu já expliquei. Que na prática não gera efeito nenhum, tá? Então é como se fosse nada, tá bom? Muito bem, mas enfim, voltando então. Os métodos construtores, né, dos objetos, eles não têm tipo de retorno, porque eles realmente não retornam nada. Eles simplesmente constroem o objeto na memória do computador, tá ok? Sem retornar absolutamente nada, a não ser o próprio objeto que ele deixa construído lá na memória, tá? Podem existir diversos métodos construtores em uma mesma classe, ou seja, desde que a assinatura de cada método seja diferente, podem existir diversos métodos construtores, tá? É a mesma coisa lá na linguagem C. Você pode colocar diversas funções, tá? Bom, aí olha, eu fiquei apertado aqui, porque eu não lembro se isso é possível lá na linguagem C ou C++. Mas você pode colocar diversas funções com o mesmo nome, desde que a assinatura em si seja diferente uma da outra, tá? Agora eu confundi as bolas, não sei se C permite isso, tá? Ou só a linguagem C++, que também é uma linguagem orientada a objetos, tá? É diferente linguagem C de linguagem C++. Ok? Muito bem. Vamos lá então, continuando. Então, detalhe, né? Só para reforçar então, o método construtor, tá? Ele é um método, é como se fosse uma função, porém ele tem duas diferenças das funções tradicionais. Primeiro, o nome dele é idêntico ao nome da classe, tá? E ele não tem tipo de retorno, ok? Muito bem. E nesse slide aí nós temos a representação do método construtor, então. Olha só. O método construtor nesse caso aí, ó, vamos primeiro pegar primeiramente aí, ó, a representação da classe, né, ó, a representação da classe em um ML, tá aqui, né? Aqui, ó, tem até um balãozinho aqui falando, olha, representação do método construtor, tá aqui, ó, né? Eu coloquei, ó, mais, né? Esse mais aí significa que o método é público, tá? Já vou adiantando para vocês. Carro, que é o nome do método construtor, que tem o mesmo nome da classe, é idêntico, tá? Inclusive com a inicial maiúscula, tá? Depois eu vou explicar o que é isso, tá? E aqui no caso eu coloquei a abertura dos parênteses aí para os parâmetros do método e tem apenas uma reticências, tá? Foi só para economizar aí realmente no tamanho da figura, tá ok? Mas como eu falei, a gente pode ter diversos métodos construtores. Do lado de cá, que a gente vê o código como um todo, ó, tá? Vocês vão ver aqui que eu coloquei dois métodos construtores para essa classe, ó. Classe carro, né? Os atributos aqui, ó, tá? E o primeiro método construtor vazio aqui, tá? Ó, que é o que a gente chama de método construtor sem parâmetros, ok? E temos aqui um método construtor com parâmetros, tá? Tá aqui, ó, né? A chave aqui delimita o método, né? Ou seja, ele começa aqui, termina aqui, tá ok? Muito bem, e por que eu fiz isso? Muito simples. Quando eu instanciar um objeto, quando eu criar um objeto, eu posso querer instanciar um objeto vazio, tá? Então eu uso esse método construtor aqui, tá? E o que é um objeto vazio? É um objeto onde os seus atributos, tá, não têm valor atribuídos a eles, tá bom? Muito bem. Agora, se eu quiser já criar um objeto com os atributos já tendo valor, por exemplo, a marca, né? Chevrolet, modelo, Celta, né? Na fabricação, tal, tal, e tal, e tal, e tal, eu uso esse método construtor aqui embaixo. Aí quando eu chamo esse método construtor, o que eu faço? Aí eu já passo aqui, ó, marca, modelo, ano de fabricação, ano de modelo, cor, e etc, etc, etc. Ok? Então, por isso que eu tenho dois métodos construtores distintos. Tá bom? E é para isso que o método construtor serve. Outra observação que eu faço aí para vocês é o seguinte. Essa função chamada método construtor, ela só é chamada uma vez na vida do objeto. Para construir o objeto. Ponto final. Nunca mais ela é chamada. Tá bom? Muito bem. Então, vamos aí continuando, né?
Mensagem, né? Ao ato do programador de chamar um método de um objeto no código-fonte, dá-se o nome de mensagem. A gente já falou um pouquinho sobre isso, né? Ou disse que o objeto está enviando uma mensagem, tanto faz, né? Isso é puramente conceitual, como eu expliquei para vocês. Esse ato de você enviar uma mensagem, ou o objeto chamar uma mensagem, tá? Ou enviar uma mensagem, tanto faz, é nada mais, nada menos do que você colocar lá objeto, ponto, o nome do método que você quer que seja executado, ok? Ponto final. É isso que é o código-fonte, tá? Mas, conceitualmente falando, né, a esse código-fonte aí, que eu acabei de descrever, a gente diz o seguinte: o objeto está enviando uma mensagem, tá? Se a gente estiver conversando em termos de programação orientada a objeto, ok? Muito bem. Vamos lá. Né? E falando um pouquinho sobre o objeto, então, que a gente já falou das classes, vamos falar um pouquinho mais sobre o objeto em si, né? Olha só, depois de criado ou barra instanciado, né, a gente pode usar os dois termos, mas o termo mais usado realmente é o instanciado, tá? O objeto torna-se uma entidade única dentro do programa, é o que eu falei para vocês. Cada objeto que você instancia, ele ocupa um novo lugar na memória do computador, tá? Além da memória já ocupada pelo programa, ok? Esta entidade possui valores individuais, que geralmente são acessíveis via método getSet, como eu falei para vocês também lá atrás, né, que a gente ia falar um pouquinho mais sobre métodos getSet, daqui a pouco eu vou falar um pouco. A interação de um objeto com o programa ao qual pertence se dá por meio dos seus métodos, ok? Por quê? Veja bem, não sei se vocês já repararam aí nessas classes que estão desenhadas, mas olha só, os atributos, geralmente, olha só, tem um sinalzinho de menos, né, antes dele aqui, ó, tá? Isso não é um hífen, não, é um sinal de menos mesmo, tá? Esse sinal de menos quer dizer que são atributos privados. Uma coisa que é privada é uma coisa que é particular, né? Ou seja, só o dono mexe com eles, tá? E quem que é o dono do atributo? O próprio objeto, tá? E o sinalzinho de mais aqui, ó, na frente dos métodos, né? Tá vendo? Não é à toa, não. Por que é um sinal de mais? Porque quer dizer que é um método público. Agora, uma coisa que é pública é aquela coisa que qualquer um pode usar, né? Todo mundo põe a mão, né? É público, né? Então todo mundo pode usar, tá ok? Então vejam bem, essa é uma característica das linguagens de programação orientada a objetos, tá? Você pode definir também um método como sendo privado, não tem problema. Tá? O que quer dizer isso? Quer dizer que o programador não vai conseguir colocar as mãos nesse método, né? Se ele for apenas um usuário do objeto, ele nem vai saber que esse método existe na verdade. Tá? Da mesma forma que o programador não sabe que os atributos existem, né? Se ele for só um usuário do objeto, tá? Se todos os atributos forem privados. Tá, ok? Mas isso a gente vai falar mais lá adiante. Tá? É só para a gente dar uma pincelada aqui agora. Tá bom? Então vejam bem. Por que eu falei sobre isso? Porque aqui, antes de eu falar sobre isso aí, eu falei sobre isso aqui, ó, tá? Ó. Esta entidade possui valores individuais, que geralmente são acessíveis via métodos getSet. Por que eu falei geralmente? Porque em algum momento você pode ter um atributo aqui que é público, tá? Ou até mesmo protegido, que é um outro tipo de modificador de acesso que nós vamos também falar mais adiante, tá bom? Mas enfim, eu posso ter um atributo aqui que é público, tá? E eu não vou precisar de método getSet. Mas se todos os atributos forem desse jeito aqui, ó, privados, ou todos têm um sinal de menos, né, antes do atributo, então, para eu acessar valores desses atributos aqui, eu vou precisar de métodos que façam isso por mim, tá? Tanto para eu acessar um valor, quanto para eu colocar um valor em qualquer um desses atributos, eu vou precisar de um método que faça isso por mim. Os métodos get, tá? Geralmente são os métodos que buscam valores nos atributos, tá? E geralmente é assim, ó. Para cada atributo, você tem um método get, para cada atributo você tem um método set. Tipo, eu quero saber a marca, então eu chamo o método getMarca. Eu quero saber o modelo, então eu chamo o método getModelo. Aí eu quero modificar a marca, então eu chamo o método setMarca e passo o novo valor que eu quero que seja armazenado no atributo marca. Aí eu quero modificar o ano de fabricação, então eu chamo o atributo setAno de fabricação e passo para ele o valor que eu quero que seja colocado, armazenado no atributo ano de fabricação. Tá? Então os métodos get e set levam esse padrão. Get para eu ter um método que busca o valor que está lá no atributo para mim, tá? E o método set
para que eu consiga colocar um novo valor no atributo, ok? Se existe só um dos dois, por exemplo, se existe só o método get, é sinal que o programador não quer que eu mude os valores do atributo. Por outro lado, se existe só o método set, é sinal que o programador não quer que eu saiba o valor que existe no atributo. Ok? Eu posso até modificar o valor, mas o valor que estava anteriormente lá, eu não vou saber qual que é. Tá ok? Muito bem. Então vejam que dessa maneira você consegue uma certa restrição, né? Você consegue proteger os valores que estão lá dentro. E até outras coisas, tá? Como você vai precisar de um método tanto para ver o valor, né, que está lá dentro do atributo, ou para colocar outro valor lá, e se é um método, se é uma função, você pode escrever código dentro dessa função. Então você pode pegar o valor que o programador está passando para você e trabalhar com aquele valor antes que ele chegue e seja armazenado no atributo propriamente dito. Tá bom? Muito bem. Então vamos continuando. Bom, enfim, é isso, né? E só para a gente, antes de mudar de slide, então, olha só. Está até destacado aí, ó. Cada bolinha dessa aí representa um objeto, né, que foi gerado a partir dessa classe, ok? Então veja bem, ó, marca, são os mesmos valores que estavam lá anteriormente, mas aí eles estão até em negrito para a gente destacar, olha só. Porque no texto está falando, ó, esta entidade possui valores individuais, né, que geralmente são acessíveis via método getSet. E realmente, olha só, o primeiro carro aí, que é a primeira bolinha, é da marca Ford, né, e o modelo é K. O segundo carro, olha lá, a marca está como Chevrolet e o modelo é Astra. O terceiro, Honda Civic, o terceiro, a marca é Honda, né, e o modelo é Civic. E o quarto aí é uma reticência falando que pode ser qualquer outro carro, tá bom? Muito bem. Então vamos lá. São atributos individuais. Aqui só para a gente reforçar aquela analogia que a gente fez, né, lá na unidade 1 ainda, e eu já citei ela aqui várias vezes. Vejam bem, classe versus objeto, né? A classe é a forminha do biscoito, né? Inclusive aí eu peguei umas forminhas assim que achei legal, né? Do Star Wars aí, ó. Tem o C3PO aí como forminha de biscoito, o Darth Vader, o Mestre Yoda, né? E o... como é que chama? Esqueci o nome desse bicho aqui, que é esse aqui, ó. Bom, esqueci o nome dele. Tá, tudo bem. Mas enfim, temos aqui as forminhas de biscoito, né? E o biscoito propriamente dito. Fazendo a analogia com a orientação ao objeto, as formas dos biscoitos são as classes, né? E os biscoitos que eu tiro das forminhas são os nossos objetos. Ok? Vejam que todos os biscoitos que eu tirar da forminha são aparentemente iguais, né? Mas os atributos deles, em algum ponto se diferem, tá? Muito bem. Mesmo que seja um momento de criação, tá? Alguma coisa tem que diferir, tá? Muito bem. Ou a posição deles no tempo e espaço, melhor dizendo, tá? Pelo menos isso tem que se diferir, tá? Vamos lá então. Do lado de cá, né, nós usamos aí uma outra analogia aí, né, que é olha só, essa forminha de biscoito aqui, ela é uma peça de quebra-cabeças, né? E tem vários aqui, ó, biscoitos prontos aí que são peças de quebra-cabeças aí também, tá? Só que os biscoitos em si são os nossos objetos e a forminha é a nossa classe, ok? Da mesma forma que foi representado lá de cá, classe e objetos, tá? A classe, né, e diversos objetos, ok? Então é a mesma analogia aí para a orientação a objeto. Lembre-se, você cria uma classe e dessa classe você instancia quantos objetos forem necessários, ok? Muito bem. Então vamos lá. Tipo abstrato de dados, ou TAD, né? TAD é a representação encapsulada de um tipo definido pelos seus atributos e suas operações, isso em orientação ao objeto, tá? Comparação aí de TAD, né, do tipo abstrato de dados, ok? Da linguagem C para a linguagem Java. A linguagem C é uma linguagem estruturada, tá? Não estou falando de C++, estou falando de linguagem C, programação estruturada. Versus aí, né, programação orientada a objetos, Java, ok? Vamos lá. Vejam bem, a struct em linguagem C é vamos falar assim, é quase que um protótipo, né, de uma classe, ok? Ou se a gente olhar por outro lado, né, a classe em si é uma evolução da struct, ok? Muito bem. Vejam esse exemplo aí, ó, que está sendo chamado de TAD. Esse aí é um código em linguagem C, tá? Eu criei uma struct, tá, que eu chamei ela de aluno. E ela tem 3 campos. Um campo matrícula do tipo inteiro, um campo nome de char, né, com 100 posições, e um campo curso com char também de 50 posições, ok?
ok? Muito bem. E quando eu quero acessar esses campos, né, para inserir valores, antes disso, né, agora, o que eu fiz? Quando eu criei o TAD ali, né, a estrutura, eu criei um tipo abstrato de dados, ok? E esse tipo abstrato de dados aí, para mim, o que ele é no meu programa? Vai ser o tipo das minhas variáveis. Tanto é que eu criei aí embaixo, ó, aluno, Paulo e Vanessa, né? Tá dando para vocês verem aí, né, ó, aluno, Paulo e Vanessa, né? São as variáveis que eu tenho aqui nesse programa. Paulo do tipo aluno, Vanessa do tipo aluno. Ok? Muito bem. E para eu acessar esses campos, né, eu coloco, por exemplo, quando eu quiser colocar dados, né, ó, paulo.matrícula, paulo.nome, paulo.curso, ok? Eu acesso os dados dos campos, né? Se eu quiser como Vanessa, eu coloco vanessa.matrícula, vanessa.nome, vanessa.curso, ok? E assim por diante. Muito bem. Neste caso aqui, tanto para eu colocar dados, quanto para eu acessar o valor dos dados, eu sempre uso a mesma forma, né? É o nome da variável, ponto, campo que eu quero acessar, ó. Tanto para eu colocar os dados nessa variável, né, nesse campo aqui, matrícula, quanto para eu ver os dados que estão lá, ó, sempre da mesma forma, tá ok? Muito bem. Isso aqui então é um tipo abstrato de dados, né, struct, tá? E essa aqui é a forma de utilização dela, tá? Em linguagem C, tá? Vamos agora então apresentar um exemplo em Java. Em Java, o meu tipo abstrato de dados, que eu chamo de classe, vejam só a semelhança dela com a struct. Ela praticamente é idêntica a struct. A única diferença é que, além dos campos aqui, ó, da struct, né, a classe também guarda o quê? Os métodos que trabalham com esses campos, ó, dentro dela, tá? Ou seja, as funções. Então a classe nada mais é do que uma struct onde eu coloco, além dos campos, né, eu coloco as funções que trabalham, que acessam esses campos aqui, ok? E se eu quiser colocar um valor nesses campos, eu uso uma dessas funções. Se eu quiser saber um dos valores desses campos, eu também uso uma dessas funções, né? Para a gente saber o valor, a gente usa a função get. Para a gente colocar um valor no campo, a gente usa a função set. Tá ok? Muito bem. Então, olha só, veja que a forma de utilização delas aqui também é bem semelhante. Olha só, primeiro eu crio uma variável Paulo do tipo aluno, né? Aluno, quem é aluno? Eu não criei um struct, eu criei uma classe, ó, tá aqui, tá? Mas a classe é semelhante a struct. A gente está vendo isso agora, né? E criei também Vanessa do tipo aluno. Beleza. Agora a grande diferença é, por ser uma classe, e para isso aqui funcionar, ele tem que ser transformado em um objeto. Lembra? A classe é a forma do biscoito. E o que eu uso são objetos. Então eu tenho que instanciar um objeto dessa classe, que vai se chamar, no caso aqui, Paulo. Então o que eu faço? Paulo recebe new aluno. Chamei o método construtor. Aí ele aqui, olha só o método construtor aqui, ó. Tem o mesmo nome da classe. Nesse caso aqui é um construtor vazio, sem parâmetros, ó. O nome é idêntico ao da classe. Não tem nenhum outro método aqui com esse nome, ó. Esse é o método construtor, que nós falamos dele há pouco, né? Então é esse sujeito, com esse tipo de chamada aqui, que cria um objeto na memória do computador para mim. Após a execução dessa linha aqui pelo compilador da linguagem, né? Então agora eu posso trabalhar com o objeto, tá? Então agora, se eu quiser colocar um valor lá dentro, né, do atributo matrícula do meu objeto Paulo, né? Então olha só, então eu falo aqui, olha só, os comandos são um pouquinho diferentes, mas vocês vão entender, tá? Eu tive que criar uma variável aqui matric, né, do tipo int aqui, para receber um valor, né? Para eu ler um valor do teclado aqui em Java, eu uso esse método aqui, nextInt, tá? Associado a um objeto aqui que é do tipo scanner, que depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, mas enfim, essa linha aqui, ó, matric recebe sc.nextInt, tá recebendo um valor inteiro do teclado e sendo atribuído aqui para a variável matric, tá? E aqui, esse skip aqui é para a gente saltar, né? É para a gente não ter um salto de linha aqui, na verdade, tá? Eu coloco paulo.set matrícula, passo o valor que foi digitado, né? E esse valor que foi digitado aqui vai automaticamente para o atributo matrícula do objeto Paulo. O mesmo acontece aqui, ó, com o objeto nome, né? Eu leio o valor, tá, do teclado, armazeno a variável nome, que foi criada aqui em cima do tipo string,
tá? E o que eu faço? Chamo Paulo.setNome, passando o valor que está dentro da variável para que esse valor vá para o atributo nome que está dentro do objeto Paulo, ok? E assim por diante. Joia, se eu quiser ver os valores dos atributos, beleza, então eu vou chamar os métodos get, tá aqui, ó. Tá, o get matrícula, get nome, get curso, ok? E para eu imprimir alguma coisa na tela em Java, ao invés de eu dar um printf, né? Eu dou um systemout println, tá? Que é a mesma coisa do printf lá da linguagem C, ok? Muito bem. Tá? Então é isso aí, a gente não precisa entender esse código inteiro agora, a gente está aqui mostrando esse código somente para fazer a comparação, né, de uma classe, tá, com uma struct. A semelhança é tremenda, né, fantástica a semelhança que uma tem com a outra. A única diferença propriamente dita, né, é que você não vai colocar aqui struct, você vai colocar class, e aqui embaixo você vai criar todos os métodos que vão de alguma forma gerenciar esses atributos aqui, ou colocando valores ou buscando valores deles, tá bom? Muito bem, e isso faz uma diferença imensa na construção de um software, vocês podem ter certeza disso, tá? Ninguém hoje em dia programa software sem orientação a objeto, tá? Isso é fundamental em qualquer programa hoje em dia. Quanto maior o programa, mais orientação a objeto, tá? Partes básicas de um programa, em se tratando de Java aí no caso, tá bom? Veja bem, essa é a estrutura básica de um programa então, olha só. Temos aí class, né, nome da classe, ok? Public static void main, string args ali, que são os argumentos, tá? E aí, comando, fecha chave, tá? Isso aí é uma estrutura básica de um programa em Java, ok? Diferentemente do que muitas pessoas pensam, tá? Você não precisa de uma IDE, né, fugiu o nome aqui, IDE, Integrated Development Environment, né, ou seja, um ambiente de integrado desenvolvimento, né, para programar em Java, tá? Se você puder ter né, como um Eclipse, um NetBeans, é muito bom, é excelente, na verdade é espetacular. Por quê? Porque você vai ter um help associado, que vai te ajudar muito a saber o que os métodos dos objetos fazem, dos objetos pré-prontos na linguagem, né, e etc. Okay? Mas se você não tem esse ambiente, você pode usar aí, se você estiver usando o Windows, o bloco de notas. Vai funcionar? Vai, desde que a máquina virtual Java esteja instalada no sistema operacional. Okay? Mas o que é a máquina virtual Java, professor? Daqui a pouco nós vamos falar sobre isso também. Tá? Vamos lá, continuando. Bom, então olha só, esse é um programa simples, é um Hello World, né? Quando a gente está aprendendo a fazer qualquer tipo de programação, geralmente o primeiro programa que a gente faz na linguagem é um Hello World. Então, para eu fazer um Hello World em Java, eu criei uma classe Hello. Na verdade, o nome da classe pode ser qualquer nome, tá? Eu coloquei Hello aí para ficar parecido com Hello World, tá? Ok, e aí eu tenho que colocar o meu método main. O método main é a função main, é de onde o programa começa a ser executado, né? E aí nós temos aí, ó, um modificador de acesso que é o public, tá? O static aí que tem uma outra função que eu vou deixar para explicar ela mais adiante também, para não fazer muita confusão, tá? E aí daí para frente, ó, é igualzinho a linguagem assim, ó, void main, né? Não retorna nada, retorna um ponteiro para nulo, main é o nome da função, string aí, args é um argumento que essa função principal pode receber, né? Ou seja, é um parâmetro que ela pode receber, né? Na maioria das vezes ela não recebe nada, tá ok? E só temos um comando, né? Abre chaves, temos um comando aí, ó, system.out.println. Esse system.out.println é bem similar, né? Vamos falar assim, ao printf da linguagem C, tá ok? Então seria como se eu tivesse falado printf hello world, fechei as chaves aí da função main, fechei a chave da classe, tá? Esse programa funciona perfeitamente, tá? Você pode digitar isso lá no bloco de notas, ok? Salvar este programa, tá? Você salva ele com a extensão .java, ok? Então, se você já tem a máquina virtual instalada, ok? Você pegou o programa anterior que está no bloco de notas, salvou ele como hello.java, tá? Como é que você faz para compilar ele? Porque ele tem que ser compilado, ok? Na verdade é uma pseudo-compilação, tá? É uma compilação híbrida que a gente fala aí, tá? Mas enfim, você chama aí JavaC, Javac, né? O pessoal fala. Mas é de Java Compiler, o C é de compiler, tá? Então, o Javac e o nome do programa, hello.java, ok? Isso aí vai ser, quando você executar esse comando, né, vai ser gerado aí, então, um hello.class, que seria aí um código híbrido, tá?
que é executado somente através da máquina virtual Java, tá? Ou seja, para você executar esse código aí, ele não é um exe, é como se fosse um exe, tá? Mas ele é parcialmente compilado, parcialmente interpretado, tá? Por isso que ele é um código híbrido. Então, para você executar esse hello.class aí, que foi a compilação do hello.java, você precisa chamar o comando Java e o nome do programa, sem o .class, tá? Aí você coloca Java hello e ele executa o programa para você, tá bom? É assim que funciona, tá? Se você quiser fazer isso aí tudo por linha de comando, dá bonitinho, tá ok? Muito bem. Vamos lá. Um outro exemplo aí, ó. No contexto de automação bancária, identifica-se, dentre outras, a seguinte classe, conta corrente. Veja bem a estrutura dessa classe, conta corrente. Aí temos uma representação UML, tá certo? Se vocês notarem bem, tá? Essa classe aí, tá? Essa representação aí, não tem no canto superior direito dela, aqui assim, ó, aquele sinalzinho que tem lá na outra classe, nas outras classes, tá? Que eu apresentei. Vou até voltar lá rapidamente, quer ver? Olha só. Só um momento, ó. Cadê a classe? Cadê a classe? Aqui, ó. Tá vendo que tem um sinalzinho aqui no canto superior esquerdo, na verdade, né? Da classe, ó. Esse sinalzinho aqui, tá? Ó, esse aqui, ó. Tá? Parece um sinalzinho de menos, né? Isso aí é do software que eu estou usando, tá? Aqui eu usei o draw.io e ele coloca isso aqui na classe. Isso aqui não devia nem estar aqui, ó. Vou colocar o laser em cima dele, tá vendo? Não devia estar aqui, tá? Mas o draw.io coloca isso aí na classe, não sei porquê, tá? Na verdade, eu acho que isso, se não me falha a memória, chama um menu, tá? Para fazer uma formatação na classe, alguma coisa do gênero. Mas a representação UML de uma classe é essa que está aqui, ó. Tá? Sem sinalzinho nenhum ali. É desse jeitinho aí, tá bom? E vejam bem que aí, né, a gente pode observar aí, ó, que no primeiro retângulo aí tem o nome da classe, né, que chama conta corrente, tá ok? No padrão camel case, vou falar um pouquinho desse padrão agora, tá? E os atributos aí, ó, que estão no retângulo do meio, são todos com iniciais minúsculas, também no padrão camel case, tá? Então todos têm um sinalzinho de menos na frente, ou seja, são todos atributos privados. Já no retângulo mais abaixo aí, né? Temos aí, ó, o primeiro método com sinalzinho de mais, na verdade todos os métodos com sinalzinho de mais aí na frente deles, tá? O primeiro método se chama conta corrente. Veja que o C de conta e o C de corrente são maiúsculos, idêntico ao nome da classe, como eu falei para vocês. Uma das características do método construtor é essa, tá? Ele tem um nome idêntico ao da classe. Fora isso, também ele não tem tipo de retorno, tá? Vejam que após, lá no finalzinho do método, né, não tem nenhum tipo de retorno, tá? E os métodos abaixo todos têm, ó, void e float, tá? Muito bem. Então veja bem, o método construtor, mesmo nome da classe, não tem tipo de retorno, tá? Ok. Agora, o que é o padrão camel case, que é utilizado em Java, tá? É o seguinte: os nomes de classe, o nome das classes, eles sempre começam com letra maiúscula. E se esse nome for composto por mais de uma palavra, como é o caso aí, ó, conta corrente, quando você começa a outra palavra, a inicial da outra palavra é maiúscula, tá? Então se chama camel case, né? Vira um padrão camelo, né? Na verdade. Então é como se fossem as corcovas de um camelo aí, tá bom? Conta corrente, tá? Esse padrão camel case funciona da seguinte forma: se você para o nome da classe é dessa forma, inicial maiúscula, inicia com letra maiúscula. Para o nome dos atributos, inicia-se com letra maiúscula. Mas se o nome do atributo for composto por mais de uma palavra, as palavras subsequentes iniciam com letra maiúscula. A primeira palavra com letra minúscula, e as palavras subsequentes com letra maiúscula. Por exemplo, o primeiro atributo aí, ó, se chama agência. Mas se fosse agência bancária, então começaria a agência minúsculo, né? Aí o B de bancária maiúsculo, tá? E o resto tudo minúsculo novamente. Então só o B de bancária aí que seria maiúsculo, tá bom? Esse mesmo padrão, tá, que é usado para os atributos, é usado para os métodos, tá ok? Ou seja, inicia minúsculo, se for composto mais de uma palavra, a inicial da próxima palavra é sempre maiúscula, tá ok? Muito bem, com exceção do método construtor, porque a regra diz o seguinte,
que o método construtor tem que ter o mesmo nome da classe, idêntico, tá? Java é uma linguagem case sensitive, né? Ou seja, ela é sensível à caixa. Se você escrever uma variável A do tipo inteiro minúsculo, beleza, é a variável A do tipo inteiro minúsculo. Você pode criar uma outra variável A do tipo inteiro, né, maiúsculo. O A maiúsculo é uma variável, o A minúsculo é uma outra variável. Não são as mesmas variáveis, tá bom? Existem linguagens que são case insensitive, como é o caso da linguagem Pascal, que eu me lembro aqui no momento, tá? Ou Delphi também, que é um Object Pascal, tá? São case insensitive. Então não tem como eu criar duas variáveis A's, né? Mesmo que uma seja escrita minúscula e outra seja escrita maiúscula, porque para o Delphi seria a mesma coisa, tá? O Windows, o sistema operacional Windows, se você entrar lá no prompt de comando e tentar criar dois arquivos, um que se chama casa.txt, com todas as letras minúsculas, e criar no mesmo diretório um casa.txt com todas as letras maiúsculas, ele não vai aceitar. Por quê? Porque o Windows é um sistema operacional case insensitive. Já o Linux não, é case sensitive, da mesma forma que o Java. Ou seja, eu posso entrar no mesmo diretório e criar um arquivo casa.txt minúsculo e outro casa.txt maiúsculo. São dois arquivos totalmente diferentes, tá bom? Muito bem. Bom, voltando então, né, ao padrão Camel Case, então é isso, tá? Para o nome da classe, inicia-se com letra maiúscula. Se o nome que for composto por mais de uma palavra, as iniciais das outras palavras também são maiúsculas, e todas ligadas umas nas outras, tá? Todas as palavras, não pode ter espaço não. O mesmo padrão, tá, é usado para o método construtor. Por quê? Porque o método construtor tem que ter o nome idêntico ao da classe, tá? Já para os atributos e para os métodos, eles iniciam com letras minúsculas, tá? E se houver mais de uma palavra no nome, a inicial das palavras ligadas aí, né, são maiúsculas, tá bom? Muito bem, então vamos lá. Olha só, o código da classe conta corrente. Eu mostrei para vocês a representação delas, da classe em 1ml, né? Ela está aí de novo, tá ok? E veja que agora eu estou criando o código Java dessa classe, tá bom? Então veja bem, eu coloquei lá, ó, public class conta corrente, né? Private int agência. Por que privado, Edivar? Lembra o sinalzinho de menos? Olha aí na classe, olha só. A classe, os atributos estão todos com sinal de menos, ó. Ok? Tá? E veja bem essa chave aqui. O que é essa chave aqui? Essa chave é o seguinte: o código que foi criado, esse código aqui todinho, tá? Não tá a classe inteira não, tá? Ou seja, faltou esses três métodos aqui finais, ó, tá? Só tá desse método construtor aqui até aqui em cima, ok? Por isso eu coloquei essa chave aqui, tá? Foi o que deu para colocar aqui na página. Aí o restante, esses três outros métodos que ficaram faltando, estão no outro slide, tá? Muito bem, então vamos lá. Então olha só, colocamos aí, ó, private int agência, private int número, private float saldo. Todos os atributos aqui estão com menos, então são todos privados, tá? Ó, agência do tipo inteiro, número do tipo inteiro, saldo do tipo float. Então tá tudo aqui criado, ok? Aí agora vamos ao método construtor. O método construtor aqui tem dois parâmetros, né? Ó, conta do tipo inteiro e agência do tipo inteiro. Então criei public. Você falou, professor, que o método construtor não tem tipo de retorno. Veja bem, isso aqui não é um tipo de retorno. Isso aqui é o que a gente chama de modificador de acesso. Nós vamos falar mais dele adiante, tá? Ó, é o maisinho aqui, ó, tá? Esse mais aqui é o public, tá? E esse menos aqui em cima nos atributos é o private, tá? O privado, tá bom? Então isso não é um tipo de retorno, isso aqui é um modificador de acesso, tá? Vamos lá então. Criando um método construtor. Ele tem um nome idêntico ao da classe, ó, até as iniciais, tá vendo? Bonitinho, tá? Aqui estão os parâmetros, né? Int conta, int agência. Ok? Muito bem. Da mesma forma que está aqui, ó. Conta int, agência int, tá? E aqui, ó, claro, aqui só está a assinatura do método. Não está o corpo do método, né? Na classe a gente não coloca o corpo do método. Na representação UML não. Só a assinatura, tá? Então aqui eu desenvolvi o corpo do método. Falei que número, veja bem que número aqui, ó, é o atributo da classe, ó, olha ele aqui em cima, tá? E quem que é conta? Conta é o parâmetro aqui do método construtor. Então eu vou pegar o valor que for passado aqui, né, e atribuir para número. Aqui eu leio número recebe conta,
Então, se esse número aqui é esse atributo aqui, então quer dizer que esse atributo aqui, ó, vai receber o valor que for passado aqui, ó. Ok? Muito bem. Aí eu coloquei assim, ó, this.agência recebe agência. Uai, professor, o que é esse this? Veja bem, quando eu tenho um atributo, eu tenho um atributo agência aqui, ó, correto? Muito bem. Quando o nome do atributo é idêntico ao nome do parâmetro aqui do método, tá? Então você tem que falar quem que é o atributo e quem que é o parâmetro do método. O this quer dizer o seguinte, olha, o this quer dizer que este aqui é o atributo, ou seja, que esta variável aqui é a variável da classe. Então você está falando assim, ó, this, classe, agência. Então esse agência aqui é esse atributo aqui, tá? Esse agência aqui, né, é essa variável aqui, esse parâmetro. Tá ok? Então por isso que eu uso this. Eu não precisei usar com número aqui, porque é facultativo. Se eu quisesse colocar o this aqui, eu poderia. Mas como número é diferente de conta, né, o nome do atributo é diferente do nome do parâmetro, então fica desnecessário. O Java já sabe que esse cara aqui é esse aqui, e que esse aqui é esse aqui. Aqui eu só precisei usar o this, mais uma vez reforçando, porque esse nome aqui, ó, que é esse aqui, é igual a esse aqui, que é esse aqui. Tá bom? Muito bem. Então eu falei que a agência aqui, né, vai passar o valor dela para o atributo agência aqui da classe. E o saldo, né? Vejam bem, esse é o método construtor, né? Aqui eu falei, o saldo recebe zero. Por que saldo recebe zero? É muito simples. Quando você abre uma conta num banco, né, se aqui é o método construtor, é porque a conta está sendo aberta. Se esse método está sendo chamado, é porque ele está sendo aberto, está criando a conta agora, né? Então, quando você abre a conta no banco, a sua conta ela é aberta zerada. Ah, não é não, Edvara, eu tenho que fazer um depósito. Sim, com certeza. Mas primeiro você vai ao gerente e abre a conta. Aí depois ele te fala, ó, o seu número de conta é esse aqui, pode ir lá no caixa fazer o depósito. Aí você vai e faz o depósito. Tá bom? Então, inicialmente aí a conta está zerada, ok? Muito bem, então vamos lá. Continuando aí, tá? Ao restante da classe agora, né? Os três métodos que faltavam aí, como eu falei para vocês, né? Porque não coube lá no outro slide. Então aqui, faltam os métodos aí, né? Depositar, sacar e saldo. Então aqui, né? Então aqui, ó. Agora vejam bem, olha só, escrevendo o método sacar aí, por exemplo, olha só. Eu coloquei aqui, ó, public void. Tá vendo? Ó, o public não é o tipo de retorno. Public é um modificador de acesso. Tá? Olha o tipo de retorno aqui, ó, void. O sacar aqui, ó. Cadê o sacar? Tá aqui, ó. Retorna um void, ó. Tá? O saldo aqui retorna um float, ó. Aqui, ó. Public float saldo. Tá? E ele não tem parâmetro nenhum, da mesma forma que não tem parâmetro nenhum aqui. O sacar aqui tem dois parâmetros. Tem um parâmetro, na verdade, né? Valor. Tá? Tá aqui, ó. Float valor. Tá? Então veja bem, os métodos, como eu falei para vocês, são uma maneira de você controlar o que vai ser colocado aqui nos atributos. Tá? Por quê? Porque olha só uma coisa, numa conta bancária, né, vamos supor que eu abri a conta bancária e fiz um depósito, então eu chamo o método depositar e passo o valor que eu estou depositando, R$100. Então olha só, se valor for maior que zero, né, eu estou fazendo um teste, olha, dentro do método, então saldo, né, que é o meu atributo aqui, ó, né, só para a gente lembrar, recebe o valor que ele já tinha, que era inicialmente ele recebeu zero, se vocês tiverem lembrado lá do slide anterior, né? Mas o valor de 100, que é o que eu estou passando aqui agora, tá? Então passou a ser R$100. Por que eu testo se o valor é maior que zero? É muito simples. Existe depósito negativo? Não, não existe. Isso é impossível de acontecer, né? Mas por um erro de programação, né, pode ser que o programador chame o método depositar e passe um valor negativo. Aí, opa! Aí já tem um mecanismo de segurança aqui, ó, que não deixa depositar valor negativo na conta. Ok? Muito bem. Tá? Então veja que os métodos são úteis. Ao invés de eu deixar o programador colocar o valor aqui direto no saldo, ele passa aqui pelo método até para filtrar esse tipo de problema. Tá? A mesma coisa acontece com o método sacar, né? Eu abri minha conta com R$100, fiz o depósito, né? Se eu chamar lá, se eu for lá na maquininha, lá na frente, e falar assim, ó, puxa o saldo dessa conta. Aí eu vou chamar o método saldo, né? Ele vai lá no atributo, tá? Aqui, ó, return saldo. Então ele vai pegar o valor que tem aqui, saldo,
retornar com um float aqui para quem estiver chamando. Aí vai aparecer na tela lá para mim, R$100, né? Aí vamos supor que eu queira sacar dinheiro, né? Aí eu vou ao banco, na maquininha lá e falo assim, olha, eu quero sacar R$150. Então eu chamo o método de sacar, passo o valor 150, mas só tem 100 na conta, né? Então olha o que é feito aqui, ó. Fiz um filtro aqui, ó. Se saldo é 100, menos o valor que eu quero sacar, 150. 100 menos 150 dá quanto? Menos 50, não é isso? Menos 50 é maior ou igual a zero? Não. Então, ele vai pular para o else aqui e vai dar uma mensagem para o cliente, que sou eu. Saldo insuficiente. Tá? Beleza, então olha só que legal. Então, existe até esse mecanismo de proteção. Ó. Tá vendo? Eu fiz tudo num método que é o método de sacar. Tá? Muito bem. Por outro lado, se eu tivesse deixado o usuário, né, o programador, na verdade, colocar atribuir o valor diretamente aqui para a variável saldo, a conta do sujeito ia ficar negativa, tá? Agora vamos o valor que dá, né? Eu tenho R$100 na conta, perfeito? Então vamos supor que eu queira sacar 80, então joia. Aí eu passo aqui, eu chamo o método de sacar, passando o valor de 80. Então eu testo, se saldo, que é R$100, menos 80, 100 menos 80 dá 20, né? 20 é maior ou igual a zero? Então o que ele faz? Ele atualiza o saldo. O saldo recebe o valor que ele tinha, que era 100 menos 80. Então o saldo vai ficar com 20. Muito bem, não vai fazer o else. Muito bem, atualizou o saldo certinho. Ok? Então para isso também servem os métodos. Tá? Para não deixar que os programadores que vão usar o objeto façam besteira. Tá bom? Muito bem. Dando continuidade aí então. Tá? Observação. No exemplo anterior, o método conta corrente, né, de nome idêntico ao da classe, né, é denominado construtor da classe. Como eu já falei para vocês, já expliquei direitinho. Né? O método construtor só é executado uma única vez, também já falei isso, sempre que um objeto da classe é criado. Nunca mais ele é chamado. Já falei isso para vocês. Seu objetivo é colocar valores nos atributos do objeto na sua instanciação. Isso se ele tiver parâmetros. Né, que ele pode ser um método construtor vazio, então ele não coloca nada, ele cria um objeto vazio, como eu também já falei. E não especifica nenhum tipo de retorno, pois não há. Também já falei isso para vocês. Né? Muito bem. Em Java, os objetos são instanciados, ou seja, são criados, né, utilizando-se o comando new, como eu mostrei para vocês no código Java lá atrás. Né, e vou mostrar num código mais adiante também, tá bom? Vamos lá. Agora, olha só esse código aí, ó. Exemplo de criação de um objeto Java. Então, baseado naquela classe lá, conta corrente, que eu acabei de criar para vocês, né? Mostrei a implementação dela em um ML, né? O diagrama dela em um ML, né? E a implementação em linguagem Java, ok? Agora eu vou usar o objeto, tá? Então, eu estou criando aí, olha só, a variável minha conta do tipo conta corrente. Não é isso mesmo? Olha lá, vamos lá. Variável minha conta, tá? Do tipo conta corrente, ok? E logo abaixo eu estou fazendo a instanciação, né? Minha conta recebe new conta corrente, passando aqui o número da conta e o número da agência, ok? Vamos entender esse código aí então, tá? Olha só. Primeiramente, ali, ó, nós temos o que então? Conta corrente é o tipo da minha variável, a classe que eu criei lá atrás, tá? E o nome do meu objeto que é a variável ali, né? É minha conta. Aí vejam que eu estou usando o padrão camel case aí também, tá? Olha só uma coisa. O tipo da variável, que é a conta corrente, é o nome da classe. Então, olha lá, ó, ele é com iniciais maiúsculas, ok? Já a variável que eu estou criando, ou seja, o nome do objeto em si, ele começa com minúscula, e como ele é composto por mais de uma palavra, a segunda palavra, ele começa com inicial maiúscula, padrão camel case, que como eu já expliquei para vocês lá atrás, ok? Muito bem. E logo abaixo, na linha de baixo, né, eu coloco aí, olha, minha conta recebe new, conta corrente, né, passando 1, 2, 3, 4, 5 e 236, que é o número da agência. 1, 2, 3, 4, 5 é o número da conta e 236, que é o número da agência. Mas antes disso, vejam bem aí mais uma coisa, tá? Antes da gente pular para frente, olha só. Quando essa linha aí, conta corrente, minha conta, ponto e vírgula, foi executada, algo desse tipo aqui, ó, é criado na memória do computador, ou seja, é criada uma variável, tá, que está apontando para nulo. Nulo, exatamente. Uai, professor, mas não foi criado um objeto conta corrente? Não, ainda não. Quem cria o objeto é o método construtor, esse carinha aqui, ó.
tá? E isso quando você chama o método construtor pelo comando new. Assim, ó, cria para mim uma nova conta corrente. E esse cara aqui é o método construtor, essa não é a classe. Essa aqui é a classe, tá? Quando você só coloca o nome da classe quando você cria a variável. Para construir o objeto, você chama o método construtor, que tem os parâmetros conta e agência, ok? E você passa a referência do objeto criado para a variável minha conta. Por quê? Porque a variável minha conta é uma variável que foi criada aqui em cima, que é do tipo conta corrente, ok? Muito bem, então vamos lá, tá? Ao executar essa linha aqui, então, eu não executei a linha de baixo ainda, isso aqui acontece na memória, ó. É alocado um espaço para a variável, minha conta, tá? E ela vai apontar para nulo, ok? Muito bem. E se eu continuar a execução, ou melhor, eu não, né? O compilador continuar a execução, ele executar a linha de baixo, então o que vai acontecer? Olha só, veja bem, entendam isso. Então olha só, em verde aí, ó, nós temos aí o comando new, né? O comando para a criação de objetos, e em azul ali nós temos o método construtor, conforme eu já expliquei, né? Muito bem. Só que agora olha o que aconteceu na memória do computador, aqui embaixo, ó, tá? Eu tinha isso aqui, né, na execução da primeira linha, e agora eu passei a ter isso aqui, ó. A minha variável apontava para nulo. Agora não. Agora a minha variável aponta para um objeto que está na memória, tá? Onde o número da conta, esse objeto é conta, né? Conta corrente, na verdade, onde o número da conta corrente é 1, 2, 3, 4, 5, que foi o valor que eu passei aqui no método construtor, e a agência é 236, que também foi o valor que eu passei aqui no método construtor. E o saldo é zero. Mas por que o saldo é zero, professor? Lembra lá do método construtor, eu não defini que o saldo era zero? Já já eu volto lá para a gente ver, tá? E vejam bem, mas o que eu quero que vocês entendam neste momento? É que a variável em si, tá? Ela não é o objeto. O objeto, ele é uma entidade que não é a variável em si. A variável está aqui, ó, tá? A variável, ela referencia ou aponta para o objeto, tá? Uma referência nada mais é do que um ponteiro, da mesma forma que vocês aprenderam lá na linguagem C, tá? Então, só que aqui em orientação a objeto a gente fala que a variável minha conta referencia esse objeto aqui. Aí qual que é o nome desse objeto? Esse objeto não tem um nome, e é exatamente por isso que a gente cria uma variável que é como se fosse um nome para o objeto, ok? Entendam isso aí, tá bom? Muito bem, tá? Então vamos lá. Só para a gente lembrar, né? Quem perguntou aí por que o saldo é zero? Aqui, ó. Voltando aqui atrás, ó. Cadê? Aqui, ó. Tá? Lembrando aqui, ó, né? O saldo aqui a gente atribuiu zero para ele, né? A gente recebeu aqui, ó. O número recebeu o valor de conta aqui, que vai o número da conta. A agência recebeu o número da agência. E o saldo foi atribuído zero no método construtor, tá? Muito bem. Então, voltando lá novamente, né? Então, aqui. Opa, aqui porque não... Beleza, né? Então, olha só, continuando aí, então. Comunicação entre objetos, tá? Estamos acabando essa unidade, ela é compridinha mesmo, tá? Mas já estamos acabando. Vamos lá rapidinho, então. Programas orientados a objetos, né, são construídos por objetos que trocam mensagens entre si. Isso a gente já sabe. O envio de uma mensagem a um objeto corresponde a invocar, né, chamar um método de tal objeto, ou seja, chamar uma função que foi implementada naquele objeto. Vejam bem, em minha conta, se eu quiser fazer um depósito, o que eu faço? Eu chamo o objeto que eu criei, né? O objeto que eu criei se chama minha conta, né? A variável que aponta para o objeto, tá? Mas a gente fala que é o objeto, tá? Então, minha conta, ponto, o método depositar. Passei aí R$540 para esse método, né? Então, olha só, o método depositado do objeto minha conta é invocado, né? É chamado, tá? Em outras palavras, é enviado uma mensagem para o objeto minha conta para que este realize a operação de depositar. E isso aqui é enviar mensagem, tá? É simplesmente eu invocar um método, é chamar uma função que está dentro do meu objeto, tá bom? Como eu falei para vocês, simplesmente um conceito, tá? É só a chamada de uma função propriamente dita, ok? Bom, e nesse caso aqui agora então, a gente está terminando a unidade, tá?
Fica como sugestão de leitura então, tá? Vocês pegarem um livro na biblioteca, mas com a biblioteca está funcionando em horários parciais, né? Por causa da pandemia. Mas enfim, vocês têm a opção aí também de não sei se alguém já comprou o livro ou não, tá? Mas pegar o livro do Deitel Java Como Programar e se estivermos falando da 8ª edição, tá? De 2010, ler o capítulo 3 aí, tá? Para a próxima aula, para a gente já entrar com novos conceitos de orientação a objeto, tá bom? E a gente acaba aqui, eu deixo um exercício aqui para vocês tentarem fazer, tá? Para os sistemas a seguir aí, ó, identifique 3 classes, seus respectivos métodos e atributos, tá? Para um sistema de videolocador, para um sistema de gestão de biblioteca e para uma agenda de compromissos. Eu sei que uma videolocadora, acho que nem existe mais isso, né? Mas enfim, lembrem-se das videolocadoras antigas aí, tá certo? E tentem desenvolver aí, identificar 3 objetos para cada um desses tipos de sistemas aí, para a nossa próxima aula, tá bom? No mais, terminamos por aqui então. A bibliografia referenciada aí nesses slides são essas aí. E mantenhamos sempre atualizados, tá? Vamos estudando. Não deixem de estudar não, porque senão na próxima aula vocês vão ficar perdidos nos próximos conceitos que a gente vai identificar aí, vai mostrar na programação orientada a objeto, ok? Lembrando o seguinte também, tá? Que é gradativo, né? Os conhecimentos que nós vamos passando aqui são gradativos e você não pode esquecer do conhecimento anterior, da aula anterior, tá bom? De jeito nenhum. No mais, muito obrigado por estarem comigo aí até esse momento, ok? Acho que deu mais de 1 hora de gravação aí, mas é só essa aula que é um pouco mais comprida, tá? As outras vão ser mais curtinhas, ok? Vejo vocês na próxima aula então. Tchau, tchau para vocês.